Então, uma vez que a gente definiu o modelo do hardware que nós vamos trabalhar dentro aqui do nosso projeto, essa aba I/O Mapping ela foi habilitada. Eu vou clicar nela aqui e olha que interessante, foram apresentados aqui todos os recursos e funcionalidades que esse meu equipamento ele pode trabalhar, ou seja, que ele tem disponível. Os periféricos, né? Na verdade, os periféricos que esse meu equipamento que eu associei, ele vai ter disponível para a gente trabalhar. Então, olha que legal. Aqui eu tenho uma série de entradas digitais, saídas digitais, entradas analógicas. Aqui, por exemplo, a gente tem saídas analógicas, encoder, PWM, contador rápido. Então, todos estes recursos, eles estão associados àqueles módulos que eu selecionei para esse meu equipamento, tá certo? Se eu selecionar aqui módulos que só possuem entradas e saídas digitais, eu só vou ver aqui nessa tabela de I/O Mapping os meus recursos digitais, tá certo? Mas aqui no meu caso, como eu selecionei esses módulos, HIO 115 e HIO 140, esses módulos, por sua vez, eles possuem recursos híbridos, né? Por isso que a gente está vendo essa série de recursos e funcionalidades bem diversificadas aqui, né? Bom, o que a gente consegue trabalhar aqui dentro de I/O Mapping, né? Por que isso é importante para nós? Porque, como eu já falei, isso aqui são os periféricos do nosso equipamento. Então, dentro da minha programação, dentro do meu código, do meu programa, eu vou, né, lógico, quando eu quiser trabalhar com esses periféricos, eu vou ter que chamar esses periféricos dentro do meu programa. E como que eu vou chamar esses periféricos? Através dessa propriedade nome, tá ok? Então, eu quero trabalhar com a minha entrada digital, eu quero ler o estado da minha entrada digital. Vamos supor que é um botão de emergência ou um botão de start e stop da minha máquina, do meu processo. Então, eu vou ter que chamar esse periférico dentro do meu programa. E aí, para isso, eu vou manipular esse recurso através de uma variável, né? Enfim, lógico que a gente vai ver com mais calma isso. Mas o que eu quero dizer com isso? Que a gente consegue alterar esse nome dessa minha entrada, por exemplo, né? Na verdade, não só da entrada, mas de qualquer recurso aqui, de qualquer periférico. Então, por exemplo, eu quero chamar de BTN, por exemplo, de botão, tá ok? Apesar do ambiente permitir que a gente faça a alteração desse nome, eu não recomendo isso, tá? Eu não vejo que isso é uma boa prática. Por quê? Porque a gente vai manipular esses periféricos dentro do nosso programa com memórias intermediárias. Então eu já não vou precisar me preocupar em alterar o nome, tá certo? Apesar de permitir. Então é uma possibilidade que a norma define. Legal. E aqui ao lado nós temos o tipo. Por que o tipo é importante para nós? No caso aqui a gente está vendo que ele é do tipo booleano. E faz sentido, né? Uma entrada digital, ou ela está ligada ou desligada. Tem dois estados. Então, esse tipo vai ser importante quando eu for manipular esse meu periférico dentro do meu programa, dentro do meu código. Eu vou ter que associar a minha variável que vai receber o conteúdo dessa minha entrada, ela vai ter que ser do mesmo tipo. Né? Elas vão ter que ser compatíveis. E, por exemplo, quando eu for trabalhar com uma entrada analógica, eu não vou poder atribuir o valor da minha entrada em uma memória booleana, porque a minha entrada analógica ela é do tipo int, ou seja, uma variável que tem uma magnitude, ela tem um range de valores. Né? Então a gente tem que ter essa preocupação do tipo de variável. É importante, por isso que o ambiente já apresenta isso para nós aqui, tá certo? Legal. Um outro atributo que nós temos é o endereço. O que significa esse endereço? Significa para nós que a gente consegue acessar o estado dessa entrada aqui, por exemplo. Eu estou pegando como base essa entrada, tá? Mas tudo que eu estou falando se aplica para todos os recursos. Então, imagine que eu quero ler o status dessa minha entrada digital. Eu quero ler diretamente através de uma IHM ou de um sistema supervisório, uma plataforma na nuvem, enfim, ou de outro equipamento, né? Não importa. Então, se eu quiser obter o status dessa minha entrada digital para saber se está ligado ou desligado, eu posso simplesmente fazer uma leitura de um input status, né?
É o protocolo Modbus, né, pessoal? Então eu posso fazer uma leitura de um input status do endereço 10.100, que eu vou conseguir justamente obter o status dessa minha entrada digital, saber se ela está acionada ou não. Mas enfim, isso a gente vai deixar mais para frente, mas é bom a gente explanar, comentar isso, que eu acho muito válido. E aqui ao lado, olha que bacana, nós temos uma identificação de qual módulo e slot esse recurso, esse meu periférico, ele está associado. Então, olha que bacana, aqui nos vídeos anteriores a gente selecionou, né, uma ordem, HIO 115 e HIO 140, que a gente viu que é os slots. Então aqui, olha que legal, a gente consegue saber se essa minha entrada analógica, por exemplo, qual é o cartão que ela pertence e qual é o slot. Então olha aqui, do recurso 20 para cima, nós temos todas as funcionalidades associadas a HIO 115. E da 21 em diante, nós temos todos os recursos relacionados com HIO 140. Então isso aqui é bem importante para nós. Assim como, já vou aproveitar para comentar, esse canal que foi nos apresentado. Isso daqui é importante, o que eu mais vejo que faz sentido é para o pessoal que vai de repente fazer um projeto elétrico, vai montar um painel de comando e vai utilizar o nosso equipamento. Então, a pessoa que vai desenvolver a programação, ela já pode fornecer essas configurações, essas informações para a pessoa que vai montar o painel. E aí ela sabe justamente onde vai ter que conectar o sinal, tá certo? Então, isso aqui é a identificação, é a posição do pino, né, lá do borne, onde vai entrar o sinal. Ah, eu quero injetar um sinal na entrada digital e 0. Beleza, essa minha entrada, ela está no primeiro slot e ela está no conector X1, X3, né, na primeira posição. Tá ok? Isso é bem importante, é bem bacana também. E para a gente completar, tem essa descrição, que é justamente um texto que eu posso configurar aqui, que vai fazer sentido para o meu projeto. Por exemplo, aqui eu vou ter um botão de emergência, né? Emergência, olha lá. E aqui eu vou ter, sei lá, um start e aqui um stop, por exemplo. Beleza, eu fiz minha documentação. Minha entrada analógica, sensor de vazão, né? Transmissor de temperatura e assim por diante. A gente pode fazer essas descrições. Por que que eu comentei tudo isso? Porque um bom projeto, né, pessoal? Um bom projeto é aquele que sempre está documentado. A documentação de um projeto é um dos passos fundamentais, né, para você entregar para o seu cliente um trabalho profissional, né, de qualidade. O projeto tem que estar bem documentado, né? E nessa experiência nossa de alguns anos, a gente vê que as pessoas o programador que está desenvolvendo, ele não tem essa preocupação de documentar. Só que isso é um erro, né? Porque mais para frente, aquele programa ou aquela máquina, aquele processo, vai precisar passar por uma manutenção, uma melhoria, uma correção. Então, se a gente não tiver um programa, né, um projeto bem documentado, com certeza isso daí vai gerar um gasto muito maior do que a gente se prevenir antes. Então, por conta disso, aqui dentro do HI Studio, olha que legal, aqui no IO Mapping, a gente tem essas possibilidades de documentação. Então, olha que bacana. Eu vou clicar nesse botão, gera documentação das variáveis. Quando eu faço isso, foi copiado para o nosso clipboard. O que é o clipboard? É como se eu tivesse dado um Ctrl C, né? Eu copiei toda essa lista aqui, essa tabela. E olha que legal, eu estou com um bloco de notas aberto aqui, eu vou lá e dou um Ctrl V. Olha que bacana. Eu basicamente copiei e colei aquelas minhas informações do meu projeto que está lá no HI Studio. Então olha lá, botão de emergência, start, stop, então eu consigo vir documentando, tá ok? E aquele outro botão gera layout de interface, olha que legal. Eu vou dar um espacinho aqui, não vou dar nenhum Ctrl V aqui, ó. Vou colar, olha que bacana, pessoal. Aqui eu tenho duas possibilidades de documentação. Uma documentação através dessa tabela, dessa lista, e eu tenho a documentação através desse bloquinho. Então, esses parâmetros do meu lado esquerdo são parâmetros de entrada. E do meu lado direito, né, do lado direito do bloquinho, a gente tem os periféricos de saídas. Então, saídas analógicas, saídas digitais
e cada uma enumerada, tá certo? PWM, né, são saídas digitais que vão pulsar. Então, tem essas funcionalidades, esses recursos dentro do HStudio, justamente para a gente fazer essa documentação. A gente tem que se preocupar com essa documentação, porque é muito importante. Tá ok, pessoal?